Central de Água Gelada, CAG. Este é o principal sistema que você, profissional da automação predial, precisa entender. Uma CAG chega a consumir 40% da energia de um prédio ou de um empreendimento. Então é importantíssimo que você entenda e saiba como orquestrar esse sistema para que você consiga uma redução no uso de energia. E sim, quando você fala de redução do uso de energia numa central de ar-condicionado ou no sistema de ar-condicionado, você tem duas alternativas. A primeira delas é você fazer a alteração, a intervenção física. Então, colocando bombas mais eficientes, equipamentos, chillers, torres, calculando as serpentinas ali dos fan coils, se elas estão adequadas, ou colocando ali um sistema de balanceamento dinâmico, né? Então, essa é uma tarefa para o pessoal de ar-condicionado. Tá? Para a automação predial, resta a operação desse sistema. E isso conta muito. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Imagina que você tem aí um carro e, naturalmente, tem carros que consomem mais combustível e outros menos. Isso é determinante. Isso é muito importante que você, às vezes, quando você escolhe um carro mais econômico, que ele vai economizar, acima de tudo, ele vai consumir menos combustível. Mas a forma como você conduz o veículo conta muito. Se você freia muito rápido, acelera muito rápido, dependendo do estilo de condução que você tenha, você vai consumir não só mais combustível, mas também vai exigir mais das peças daquele carro, né? Ocasionando ali talvez uma necessidade de uma manutenção mais antecipada, ou que você, né, assim, diminua a vida útil do carro, dependendo do seu estilo de condução. E na central de água gelada é a mesma coisa. Dependendo da forma que você opera esse sistema, você vai exigir mais ou menos, vai consumir mais ou menos. Então, sim, é importante. E se você somar aí o estilo de condução no ano inteiro, isso sim irá trazer benefícios aí para o empreendimento. É sempre bom lembrar que em alguns empreendimentos, alguns edifícios, a existência do sistema de automação predial foi motivada pela central de água gelada, porque operar um sistema desse de forma manual é certo que haverá um uso desnecessário de energia. Tá? Então, quando você tem CAG, normalmente você tem automação e em muitos casos a automação acaba sendo expandida para outros sistemas. Tá certo? Então, vamos lá, vamos só passar um pouco, vamos falar um pouco aqui só para você entender por que eu preciso de uma central de água gelada, né? Então, a gente tem aqui um fan coil e você pode ver aí do fan coil que isso aí já é um tema, você tem aqui a válvula de 2 vias de água gelada. Então, essa parte aqui, ela é a serpentina e por dentro dela passa um fluido a baixa temperatura, que normalmente num sistema centralizado é água gelada, normalmente a 6, 7 graus. Tá? Então, como que acontece aí? O ar ele entra aqui no retorno, né, por dentro do fan coil, e quando ele chega na serpentina, ele troca, então ocorre uma troca de calor aí com a serpentina, com a superfície da serpentina, porque dentro dela está passando fluido gelado e fora o ar que vem do ambiente e que depois será devolvido para o ambiente. Então ocorre essa troca, então a água chega na serpentina, suponha 6 graus e retorna aí a 10, 12 graus. Tá? Essa vazão de água gelada, ela é controlada por um atuador proporcional aí que é instalado aí na saída da serpentina. Tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui então uma central de água gelada, tá? Representada aqui, e ela fornece então água a baixa temperatura para vários fan coils, né, instalados aí no empreendimento. Cada um deles tem lá a sua válvula de 2 vias que vai abrir e fechar,
E isso vai devolver, vai utilizar essa água gelada e vai devolver ela a 10, 12 graus, depende aí do projeto. Então a função de uma central de água gelada é justamente fornecer água a baixa temperatura para uma rede aí de fan-coils e receber essa água de volta em um circuito fechado a alta temperatura, 10, 12 graus, e devolvê-la mais uma vez, né, no circuito fechado em baixa temperatura. Tá? Então agora vamos ver aí quais são os elementos dessa central de água gelada. Tá? Então ela é composta basicamente por 3 elementos, né, que é a bomba, um conjunto de motobomba, que vai bombear aí, que vai impulsionar essa água, fazer essa água, esse fluido, né, no caso a água gelada, circular aí por entre os equipamentos, as serpentinas. A gente tem esse cara aqui que chama chiller ou URL, unidade resfriadora de líquido, que é ele que vai pegar então a água a 12 graus e vai devolver a 6, 7 graus. É esse cara aqui que faz toda a mágica, é esse aqui o principal vilão, o consumidor de energia do empreendimento. Tá? E em alguns casos a gente tem essas torres de resfriamento ou torres de condensação, que ela atua aí na parte ali de arrefecimento desse sistema do chiller. Já vamos comentar. Tá? Então, vamos lá. O objetivo desse vídeo não é falar especificamente, detalhadamente dos ciclos de refrigeração dentro de um chiller, por exemplo. Como que o chiller faz para pegar água a 12 graus e devolver a 6 graus? Isso aqui, esse vídeo é focado para automação predial, mas eu trouxe isso aqui rapidamente para você entender da onde que surgiu alguns nomes que a gente ouve, né? A gente referencia o sistema de ar-condicionado. Então, o ciclo de refrigeração, basicamente, é isso aqui, ó. Você tem a parte de cima, que é a parte verde, que é a parte de condensação. É uma parte de alta temperatura e alta pressão. E a parte de baixo, que é a parte de evaporação, é uma parte, aí, então, de baixa temperatura, né, e baixa pressão. É dessa parte de baixo aqui, que tem baixa temperatura, que eu vou, então, levar isso para o sistema que eu quero refrigerar. Então, no caso de uma geladeira, é nessa parte de evaporação que eu levo lá para fazer, para refrigerar o gabinete interno da geladeira. Tá? E essa parte de condensação é aquela grade atrás da geladeira que justamente é o radiador, é para você conseguir transportar a energia, né, de dentro da geladeira para fora. Né? Esse ciclo aí de refrigeração, ele funciona também de forma hermética, ou seja, ele fechado, um circuito fechado, né? E dentro de um chiller, ele também tem esse ciclo. Então então vamos agora aqui separar para você entender quais são esses estágios de uma central de água gelada. Tá? Então aqui à esquerda você pode ver aqui o circuito de condensação. Lembra que a condensação é a parte de alta temperatura, é o radiador. Tá? E na parte azul aqui é o circuito de evaporação, ou seja, de baixa temperatura. Então é por isso que esta parte aqui de evaporação é a que vai lá para os fan-coils, porque eu tenho uma água a baixa temperatura. Então toda aquela energia que está no ambiente, né, quando você liga o sistema de ar-condicionado, aquela energia, ela então é passada para a água gelada na serpentina, né? Essa água vai lá para o chiller, tá? E esse chiller, então, através do circuito de condensação, dissipa aquele calor no ambiente. Você tem que entender que a energia ela não some, a gente simplesmente tem que pegar ela de um local e transportá-la para outro local. Então, um sistema de ar-condicionado ele funciona assim. Agora, um chiller ele pode ter duas formas, né? O circuito de condensação pode acontecer de duas maneiras. Ou um chiller com condensação a ar,
Então, são chillers que você vai ver acima dele ventiladores, né? Então, internamente ele já tem um circuito de evaporação e de condensação. Só um detalhe, o circuito de evaporação de um chiller, ele é fechado, tá? O circuito do chiller no ciclo de refrigeração é fechado. Então, a água que vem do circuito lá de água gelada, ela passa, ela troca calor mais uma vez aí com a parte de evaporação do chiller, tá? E vai lá para os fan coils, certo? Então, tem um chiller de condensação a ar, que normalmente ele tem que ser instalado aí em locais abertos, justamente para que ele consiga dissipar, né, aquela energia no ambiente. E você tem chillers de condensação a água, que são chillers que normalmente são instalados aí nos subsolos, e aí lá na cobertura ou na área externa você tem lá a torre de condensação ou torre de arrefecimento. Tá? Então essas são as duas modalidades. Quem define isso é o projeto de ar-condicionado, o projetista, com base no tipo de utilização do sistema, aquele empreendimento, com base nas condições do ambiente, né, temperatura, umidade, da cidade, do local a ser instalado. Então isso aí é uma tarefa para o ar-condicionado, a automação só recebe e opera. Tá? Então, vamos lá, vamos agora, só para você entender em forma de diagrama, né, que eu vou ter que explicar para vocês em forma de diagrama. Então, eu trago aqui para você, veja que aqui na parte de cima é o circuito de condensação e na parte de baixo é o circuito de evaporação. Então, nós temos aqui dois chillers, tá? Então, esses chillers, por dentro desses chillers passam duas tubulações, uma tubulação da parte de condensação e uma tubulação da parte de evaporação. Veja aqui que nós temos já as bombas alocadas, tá, para esse sistema. Então vamos só dar um nome aqui, BAC. BAC é bomba de água de condensação. Então esta bomba, essa sigla você vai encontrar nas instalações. A bomba de água de condensação, ela é justamente a responsável por levar a água do chiller, da parte de condensação, até a torre de arrefecimento, a torre de condensação. Tá? Então você tem normalmente duas bombas, é sempre interessante trabalhar com uma principal, uma reserva, ou nesse caso aqui são bombas dedicadas, ou seja, dedicada para cada chiller. Tá? Aqui você vê a BAGP, bomba de água gelada. É interessante que na parte de condensação ele já dá o nome da bomba com um circuito, né? Bomba de água de condensação. Já na parte de evaporação ele é chamado de bomba de água gelada, né? E aí a gente divide aqui, né, a bomba 1, bomba 2 de água gelada do circuito primário e aqui a do circuito secundário. Já vamos aqui então falar sobre esses dois circuitos, né, da parte de evaporação. Então, o primeiro aqui, bom, vamos só colocando aqui no outro diagrama, tá? Você vê que naquele diagrama anterior nós tínhamos as bombas dedicadas para cada chiller. Aqui não, aqui a gente tem um sistema compartilhado, que é muito mais interessante porque eu posso ligar qualquer chiller com qualquer bomba. Então eu posso fazer uma lógica de revezamento por tempo de utilização, ou se uma bomba falhar, eu não perco um chiller, eu só ligo a outra bomba e o chiller vai funcionar também. Tá? Então, aqui nós temos o circuito primário. Aqui é tudo evaporação, tá? Aquela parte mais fria. Circuito primário. Esse circuito primário, que tem as bombas chamadas de BAGP, bomba de água gelada primária, ela garante que que haja uma circulação, uma vazão de água por dentro do chiller. Tá? E por que isso? O chiller ele trabalha com temperaturas ali, ele coloca a água a temperaturas muito baixas, né? 6 graus, 5 graus às vezes. E caso o fluxo de água seja interrompido, essa água que está passando por dentro, que vai parar de ser movimentada, pode rapidamente congelar. E como a água, quando congela, expande, o gelo expande, isso danifica,
certamente toda a parte interna do chiller. Então, todos eles têm circuitos de proteção com chaves de fluxo. Por quê? Cortou o fluxo de água no circuito de evaporação, o chiller desliga em modo de emergência. Tá? Então, nesta modalidade de uso, que é quando você tem aí o circuito primário e secundário, porque existem outras maneiras. Eu estou trazendo esta configuração hoje aqui porque ela é muito comum de ser encontrada, né, nas instalações aqui no Brasil, mas existem sim outras configurações que serão temas de vídeos futuros, certo? Então o circuito primário ele garante aí a circulação de água dentro dos chillers, e o circuito secundário, que ele tem lá a BAGS, que é bomba de água gelada secundária, e ela vai garantir então o fornecimento dessa água gelada para os fan coils. Tá? Então você tem um sistema desacoplado, dissociado. Né? Um é o primário, eu garanto ali que os chillers vão funcionar, e o outro é o secundário, que eu vou pegar então essa água e vou enviá-la para os fan coils, e ela vai retornar depois aqui, né, dos fan coils aqui a 10 graus, 12 graus, né, e vai entrar no circuito novamente. É importante notar aqui que tem esse cara aqui, esse bypass, que é essa tubulação. Essa tubulação é importantíssima. Por quê? É ela que vai garantir que eu consiga trabalhar apenas aí com o meu circuito primário, né, em ciclo, tá? A água então retornando pelo bypass. Mas neste sistema aí desacoplado, né, com primário e secundário, existem alguns problemas que você pode enfrentar aí na operação. A gente fala aí um pouquinho mais para frente, tá? Então, por enquanto, é isso aqui: circuito primário, circuito secundário. Bom, sequência de acionamento. Vamos lá, a gente agora começa a entrar então na parte de automação predial propriamente dito. Como que eu vou ligar esse sistema? Tá? Então, eu voltei lá naquele diagrama inicial. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ligar: bombas de água gelada do circuito primário. Eu tenho que garantir que haja uma vazão, um fluxo de água gelada por dentro do chiller. Então está tudo desligado e eu vou ligar primeiro o quê? Bomba de água gelada. Certifique-se apenas se não existe alguma válvula de bloqueio. Então aqui, ó, ele mostra uma válvula de bloqueio no circuito de condensação, mas pode também ter uma válvula no circuito de evaporação. Então verifique. Então você abre a válvula de bloqueio do chiller que você quer acionar, liga a bomba primária, elege a bomba, nesse caso aqui é bomba dedicada, nesse diagrama aqui, tá? E na sequência você liga também a bomba de água de condensação. Então você vai garantir os dois fluxos, né, do circuito de condensação e evaporação do chiller, né, que ocorra esse fluxo para que ele possa então partir. Então você liga o chiller e esse sistema começa a funcionar, ainda não está fornecendo água gelada lá para os fan coils. Tá? Dependendo do tamanho desse anel primário, né, que é esse circuito que passa por chiller e retorna aqui no bypass, é interessante você ligar a bomba primária, ligar o chiller, né, bomba de condensação, ligar a torre, né? E depois esperar que a temperatura nesse anel chegue aí no set point que você quer passar lá para os fan coils. Por quê? Esses chillers, eles trabalham aí, existem alguns tipos de chillers, né? Tem chillers que são com compressores a pistão, né? Então eles atuam de forma discreta, então às vezes são 4 compressores, suponha. E nesse tipo de chiller existe uma dificuldade maior em você conseguir manter o set point bem ali na temperatura exata, porque você tem que acionar e desacionar esses compressores. Você tem um chiller que é compressor parafuso, então você tem lá o parafuso macho e fêmea, e nesse aí normalmente já tem um variador de frequência, você já consegue uma resposta boa.
e você tem a centrífuga, né, que é um chiller aí, normalmente de alta capacidade em termos de TR, que é tonelada de refrigeração, e ele tem algumas restrições. Por exemplo, ele precisa ser utilizado aí numa taxa de pelo menos uns 60% da capacidade. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque como você tem vários estágios, o chiller ele pode ser utilizado aí numa proporção de 0 a 100%, se quando eu for ligar a minha central de água gelada, eu já ligo todo o sistema de fan coils ao mesmo tempo, eu certamente vou promover um pico de utilização desse sistema em questões de consumo de energia. Por quê? Porque eu vou ter um sistema todo quente, né? Um prédio de manhã, todos os ambientes estão quentes, então os fan coils vão ser acionados com a válvula aberta. Então é interessante fazer uma partida escalonada para evitar aí que o sistema até chegue a acionar 2 chillers em paralelo. Porque nas lógicas, quando eu estou com um sistema, com um chiller funcionando e este atinge 100% da sua capacidade, o sistema deve chamar o segundo chiller, né, para atender aquele pico de demanda. Tá? Então, depois que o sistema primário de condensação foi acionado e o circuito ali já está com a temperatura adequada, a gente vai finalmente então ligar a bomba secundária que vai fornecer aí água, vai enviar água gelada para os fan coils. Uma coisa interessante dessas torres de condensação é que elas podem funcionar desligadas ou ligadas. Então, como que funciona uma torre? A água do circuito de condensação entra na parte de cima da torre, como está mostrando aqui, e ela cai como se fosse num chuveiro. Um chuveiro mesmo. Então, aquilo faz, quando você joga água como um chuveiro, aquilo faz com que o próprio ambiente ali troque de calor com a água que está aí num patamar aí de 27 graus, 30 graus, tá? E ela cai na bacia aqui na parte de baixo e retorna lá para o chiller. Mas se essa troca simples não for suficiente, essas torres têm ventiladores na parte de cima e que vão ser acionados para aumentar esse fluxo de ar que passa aí por essa água que está caindo, aumentando então essa troca de energia, né, de temperatura. Então a torre inicialmente pode ser acionada e, caso necessário, o sistema de automação vai acionar aí os ventiladores dessa torre, tá? Bom, vamos passar aqui para a parte de sensores. Quais são os sensores fundamentais? Bom, quando a gente fala de automação e sensoriamento, o céu é o limite. Quanto mais sensores, melhor. Mas a gente acaba encontrando instalações com o mínimo necessário, às vezes instalado até de forma não muito adequada. Mas, bom, naturalmente que o sensor número 1 mais importante é um sensor de temperatura. E aqui estão a posição desses sensores. Tá? Então, no circuito de condensação, nós precisamos saber a temperatura de entrada na torre e a temperatura de saída. É com base nisso que a automação vai saber o momento de acionar ou não os ventiladores da torre. Tá? Ao mesmo tempo, eu preciso monitorar a temperatura em que o circuito de saída dos chillers do circuito primário e a temperatura de retorno. Tá? O mesmo eu falo para o circuito secundário, que você precisa aqui saber a temperatura que está sendo alimentada e a temperatura de retorno. Mas você pode me perguntar, Guilherme, mas você tem 2 sensores aqui em série? Mas lembre-se que existe esse bypass aqui, que é um bypass livre. E você pode notar que nós temos setas aqui indicando que a água, o fluxo de água pode ocorrer nas duas direções. Então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, só para você entender o que é essa jogada de vazão. Então vou até voltar aqui no slide, eu tenho aqui o circuito, vamos lá,
eu tenho aqui o circuito então primário e o secundário, certo? Então, o bypass, ele é a parte sensível, né? É a parte de conexão aí entre esses dois circuitos, o primário e o secundário. Então, aí, o ideal é que a vazão de água que circula aqui no circuito primário seja igual à vazão do circuito secundário. Então, se eu tiver as vazões iguais, exatamente iguais, o que vai acontecer? Toda a água fornecida aqui vai ser entregue aqui para as bombas secundárias, que vai para os fan coils, ela retorna aqui e vai para o chiller. Mas, me responda, o que vai acontecer se a vazão dessas bombas aqui do circuito primário for maior que a do secundário? Então, vai ocorrer uma passagem, né? O excesso dessa vazão vai passar pelo bypass e vai retornar. Então, eu vou ter aqui um circuito fechado, né, com a água vindo aqui a 6 graus, passando pelo bypass e se juntando aqui. Então, veja aqui que eu até coloquei aqui que a água no retorno do secundário volta a 12, mas aqui na boca do chiller ela está a 11. Por quê? Houve um pouco de mistura de água, de retorno de água no circuito primário, tá? Agora, essa é a situação ideal, que você tenha ou as vazões equilibradas, que é muito difícil, ou que a vazão do primário seja superior à do secundário. O ruim o difícil é quando você tem essa vazão do secundário superior à vazão do primário. Por quê? Esta água que está retornando a 12 graus, ela vai passar pelo bypass e vai se misturar à água que está vindo dos chillers. Então, ao invés de eu entregar lá nos fan coils uma água a 6 graus, eu vou entregar ela a 7, 8 ou até mais, dependendo da diferença dessas vazões. Então, é por isso que esse sistema aqui, ele precisa, quando você tem primário e secundário, você precisa saber orquestrá-lo, né? Comandá-lo de forma adequada, porque se você tiver essa situação ocorrendo com frequência, você está gastando energia à toa e você não está conseguindo fornecer água à temperatura adequada para o seu sistema. Então existem aí algumas estratégias, né? Mas obviamente, se o sistema já é assim, a gente tem que dar um jeito com a lógica, com o algoritmo de controle. O ideal é que você faça aí algumas intervenções da parte física do sistema, né? Então, existe um sistema que está sendo muito utilizado, que é um sistema de circuito único de vazão variável. Tá? Isso aí é outro vídeo e ele não vai ter esse problema, mas tem muitos outros detalhes que precisam ser observados. Tá? Então vamos voltando aqui para onde nós estávamos, aqui na parte de sensor de temperatura. Opa, acabou. Vamos lá, na parte... Voltando, na parte de sensor de temperatura. Então, aqui estão os sensores de temperatura principais aí de uma central de água gelada. Outro sensor que é fundamental é o sensor de vazão de água. E você já vai entender por que ele é fundamental. Tá? Esse sensor aqui, ele normalmente é colocado apenas no circuito secundário. Tá? E ele é utilizado normalmente para você fazer o cálculo do BTU meter. Porque imagina que essa central de água gelada forneça água para mais de um prédio, um empreendimento, num complexo. E às vezes você tem uma central de água gelada única distribuindo água para todas as torres. Então, é necessário você quantificar quanto que cada torre está consumindo. Então, o sensor de vazão, ele vai, através de uma fórmula, juntamente com a diferença de temperatura, de alimentação e de retorno, ele vai calcular, então, a quantidade de TRs, né, ou BTUs, que cada prédio está consumindo. Tá? Mas eu gosto também, quando tem essa possibilidade, de pedir um medidor de vazão aqui no retorno do primário, justamente para que seja possível
a automação entender essa jogada das vazões do primário e secundário. É importantíssimo a gente saber o momento em que o secundário está com a vazão muito acima do primário. Tá? Agora, qual que é o detalhe desse sensor? Esse sensor aqui, ele é de rotor magnético. Então, você pode ver ali que na parte de baixo tem uma turbininha e esse tipo de sensor dá muita manutenção. Tá? Então, é necessário você instalá-lo com um kit de acoplamento. Kit esse que nada mais é do que uma válvula que você consiga tirar o sensor para fazer a manutenção e fechar a válvula. Tá? Porque é necessário você tirar esse sensor para limpar ele, tirar às vezes algum elemento que ficou enroscado ali com frequência. Existem outros modelos de sensor de vazão de água, como o de indução ou o eletromagnético. Cada um tem aí a sua particularidade. O melhor que tem é o de indução, que é um que você abraça a tubulação por fora, mas ele é muito caro. Tá? Então, estão aí os sensores e ele também vai ter uma outra função que eu já falo daqui a pouco. Tá? Sensor de pressão. Então, no circuito secundário, né, que fornece água para os fan coils, veja que o fan coil tem uma válvula, né, com um atuador proporcional que esse atuador vai abrir ou fechar. Então, o que acontece se eu estou com essa bomba aqui funcionando a 60 Hz e os meus fan coils, as válvulas começam a fechar porque o ambiente já está no set point de temperatura. Então, a pressão na linha vai começar a subir. Então, é necessário que eu faça essa medição da pressão do circuito secundário para regular aqui a frequência de trabalho da bomba secundária. Tá? Então, a gente coloca aí um sensor de pressão no secundário. Tá? Tem sistemas aí que também colocam outros tipos de sensores de pressão diferencial para ver status de bomba ou status de chiller. Né? Esse tipo de sensor aqui, ele é um sensor de pressão absoluta, mas também pode ser um sensor de pressão diferencial entre a alimentação e o retorno. Certo? Bom, modulação de frequência. Agora a gente saiu um pouco da parte de sensores e a gente vai para os atuadores. Tá? Então, uma das atuações é justamente com os variadores de frequência. Então, as bombas secundárias e a torre de condensação, elas possuem variadores de frequência e isso faz com que eu possa utilizá-la não a 100% da capacidade ou a 60 Hz. Eu posso trabalhar com ela às vezes a 30 Hz, 40 Hz. Tá? Nunca, para trabalhar abaixo de 20 Hz, é importante que a bomba tenha essa capacidade. Se você utilizar um motor aí abaixo de 20 Hz, ele pode danificar se não for um motor preparado para isso. Tá? Então, se você não souber, é bom você limitar a utilização mínima de 20 Hz. Tá? Então, são os dois aí sistemas aí que a automação faz a intervenção. Guilherme, e o chiller, não tem? Você disse que o chiller lá com compressor parafuso tem variador de frequência. Sim, tem, mas o processo de dentro do chiller, ele é controlado pela CPU do chiller. O sistema de automação para o chiller, o equipamento chiller, ele simplesmente manda ligar, desligar, ajusta o set point de água gelada e também pode limitar a capacidade de uso do chiller. Então eu posso assim limitar ele a 50% da capacidade. Tá? Por quê? São estratégias que podem ser utilizadas para uma hora de pico de demanda, para que a demanda do empreendimento de energia, né, a demanda de energia não estoure, ou no momento ali de hora de ponta. Tá? Tem umas ocasiões que é interessante, você pode restringir aí a capacidade de utilização dos chillers. Tá? Então, próximo passo, integrações. É importantíssimo que você, né, no sistema de automação, tenha informações de alguns equipamentos diretamente dele, não através de sensores instalados. Né? Não preciso nem dizer que um deles é o chiller,
né? Então, quando você tem a integração com o chiller, aqueles valores de temperatura do circuito primário, às vezes eu não preciso ter na automação, porque o próprio chiller vai fornecer esses valores para mim. Internamente ele tem uma série de sensores de pressão, de vazão, de tudo, e ele pode fornecer também a potência instantânea, consumo de energia, tá? Todas as pressões de circuito que são interessantes para o monitoramento, né? Ver se os parâmetros do chiller estão conforme o fabricante determina. Então, sim, integração com o chiller é fundamental. E integração com os variadores de frequência, tá? Tanto da torre como da bomba. Se você tem essa integração, você consegue monitorar o consumo de energia, você já vai ver a utilidade disso aí, né? E você pode ver outros parâmetros, até parâmetros de falha, parâmetros mais de funcionamento do sistema, que é sim interessante para a automação. Isso aí, ou você já tem um sistema todo BACnet, ou você pode integrá-los através de um gateway. Aqui eu coloquei esse aqui da Field Server, tá? Que ele é multiprotocolo, e às vezes você tem um sistema de automação em BACnet, MSTP, e aí os chillers estão em Modbus, por exemplo. Você vai precisar desse gateway se a sua gerenciadora de rede não tiver essa porta aí específica. Tá? Então vamos lá, agora o último são os medidores de energia. Tá? Então, por que é importante medir o consumo de energia, a potência instantânea e o consumo? Né? Isso aqui está dentro daquele princípio que nós precisamos medir o sistema, armazenar informações para que a gente, no futuro, quando fizermos uma intervenção, que a gente tenha uma base de comparação. Tá? Então, é importantíssimo medir a potência instantânea dos chillers e das bombas e da CAG como um todo. Tem instalações que nem tem medidor de energia integrado e outras que você só consegue ver o consumo geral da energia. Agora, o índice mais interessante que eu recomendo, eu gosto de fazê-lo, né, de configurá-lo na automação, é esse índice kW por TR, que significa o seguinte: quantos quilowatts de energia eu estou gastando para gerar um TR. TR é tonelada de refrigeração, tá? Então, só para você entender, um TR significa equivalente a 12.000 BTUs por hora. Então, BTU é essa unidade de energia de split, que eu acho que as pessoas estão mais acostumadas. Então, um TR ele é equivalente a 12.000 BTUs por hora. Então, quando você vai comprar um chiller aí, você compra um chiller de 300 TR, né? Se for uma centrífuga ali de 5.000 TR, 1.000 TR, varia, tá? Mas é importante você medir, então, a energia, porque esse índice ele pode te mostrar a saúde desse sistema. Na literatura aí de ar-condicionado, você encontra que alguns índices de referência, por exemplo, uma CAG como um todo, o sistema como um todo, bombas, tudo mais, ela tem um índice mais ou menos de 0,8 kW por TR, ou seja, ela usa 0,8 kW para entregar um TR para o edifício, para os fan coils. Tá? Quando você vai verificar aí esse índice para o chiller especificamente, esse número pode cair para 0,6, dependendo do chiller. Então você só vai conseguir determinar aí um aumento dessa utilização se você tiver esse dado histórico. Tá? E para isso você vai precisar então do medidor de energia, você precisa da potência instantânea, que é o quilowatt instantâneo, e o TR. Lembra lá do medidor de vazão? Você vai precisar saber qual a vazão, né? A vazão e a diferença de temperatura do circuito primário, que está passando num chiller, né? E do secundário, se você quiser fazer o índice kW por TR geral. Tá? Importantíssimo esse índice. Praticamente nenhuma instalação, na verdade,
Das instalações que eu vistorio desde 2010, tem 10 anos, até hoje eu só encontrei um cliente que já tinha esse índice aí configurado na automação. Todos os outros não tinham. Né? Então eu tinha que pedir e às vezes não era possível porque não tinha medida de energia, ou não tinha integração, né? São várias dificuldades. Né? Enfim, importantíssimo. Tá? Então, agora eu mostro aqui para você um esquema geral dos sensores, tá? Mostrando aqui todos os sensores de temperatura, vazão, pressão, as integrações, as modulações, a medição de energia desse sistema, tá? Tudo isso vai para a automação e é importante que você olhe para isso, que você não se assuste, porque essa aqui é uma configuração básica, tá? De CAG, você encontra muito assim, mas você pode sim ter outras modalidades, outras configurações, tá? Agora, nessa figura inicial aqui, o que está diferente? Você que já viu esse vídeo, já entendeu o que é circuito primário, secundário, o que é condensação, o que é evaporação. O que você vê de diferente aqui? Nesse esquema, a gente tem, naturalmente, a parte de condensação, então são chillers de condensação a água, né? Então você precisa de torres de refrigeração, de arrefecimento. Mas observe que no meu circuito de evaporação eu só tenho um conjunto de bombas, são 3 bombas, eu não tenho aquele circuito primário e secundário. Isso sim é uma configuração que está sendo muito utilizada, ou seja, eu tenho um conjunto único de bombas que garante o fornecimento de água gelada tanto para os fancóios como para os chillers. Tá? Mas para esse tipo de configuração, a automação predial ela ainda é mais importante, ela é fundamental, senão esse sistema não funciona. Porque lembra que eu não posso interromper a vazão de água gelada dentro do chiller. Então, os chillers mais modernos, eles têm uma capacidade, eles têm uma variação de vazão dentro deles, desculpa. E isso eu consigo, através da automação, garantir essa vazão interna no chillers, através do bypass, e garantir também a pressão e a vazão lá na linha dos fancóios. Tá certo? Bom, essa aqui foi uma aula inicial sobre central de água gelada. Não sei se você já percebeu, mas o buraco é muito mais embaixo. Tem muita coisa que pode ser explorada, principalmente a parte de algoritmos avançados aí para controlar esse sistema de forma mais eficiente, tá? Em linhas gerais, como que você encontra uma central de água gelada nesse tipo aí de instalação que eu mostrei hoje? Você tem a automação falando para o chiller ligar e desligar, né? Você comanda a bomba as bombas naquela sequência que eu mostrei. E o chiller ele vai fazer todo o papel ali de controle do set point. A bomba secundária vai trabalhar modulando ali a frequência da bomba com base na pressão na linha secundária. E a torre também de refrigeração, arrefecimento, ela vai modular a velocidade dos seus ventiladores com base na temperatura ali. Tá certo? Então, deixa aí seu comentário e eu volto mais para frente com mais informações aí desse sistema que é o principal consumidor de energia no empreendimento. Um abraço!